Vamos começar com a aula de revisão da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à educação, carga horária 60 horas. Pelo nosso contrato pedagógico, aquele que vocês assinaram, o objetivo da nossa disciplina é construir uma visão crítica, teórica e prática do uso das tecnologias da informação e comunicação, considerando os diferentes papéis a serem assumidos por professores e alunos em uma sociedade pautada pelo conhecimento. Lá no começo da disciplina, eu deixei um vídeo que chama Netiqueta. Esse vídeo é bem importante que vocês passem ele e olhem, porque ele traz muitos elementos. O que é netiqueta? A netiqueta é um conjunto de normas de conduta e boas maneiras que proporcionam o uso da internet de forma mais agradável e, consequentemente, mais eficiente. O que ocorre? O vídeo vai explicar isso para vocês. Quando nós estamos usando, principalmente no texto escrito, nós não vemos a outra pessoa. Então, o tamanho da fonte, o jeito como nós nos comunicamos, ajuda o outro a delimitar como nós estamos nos sentindo, o que nós queremos efetivamente com a nossa mensagem. Então, algumas vezes as pessoas escrevem todo o texto em caixa alta. E o que acontece? Parece que essa pessoa está gritando, né? Então, o que a netiqueta nos orienta? Que caixa alta só em casos extremos, não se responde toda uma mensagem de fórum com caixa alta. Na sequência da nossa revisão, eu trago aquele texto do desenho pedagógico, os modos de interação. Primeiro, o texto ele vai trabalhar sobre os tipos de relação. Quando nós pensamos em relação nos ambientes virtuais e nas relações tecnológicas, nós pensamos em dois grandes blocos de relação, a síncrona e a assíncrona. A síncrona é aquela onde o aluno, o professor ou as pessoas, elas estão ao mesmo instante. É sincronizado, elas estão conectadas no mesmo tempo, né? Não necessariamente no mesmo espaço físico, mas sim no mesmo espaço virtual. E a assíncrona, lembrando o a, né, que remete à negação, eles não estão conectados em tempo real e atual. A comunicação ela ocorre, mas não no mesmo tempo, ela não é simultânea, ela não é sincronizada. No caso, um exemplo assíncrono, uma mensagem de fórum, eu posso mandar uma mensagem e depois de 2 dias a pessoa vai lá, lê e responde aquela mensagem, certo? Exemplos de ferramentas, né? Síncronas. Webconferência, audioconferência, o próprio chat, e de assíncronas, blog, fórum, postagem de atividade. Depois disso, o texto ele traz vários autores falando sobre as gerações da EAD. E nós escolhemos este, né, do Bates. E então, o que o autor ele nos apresenta? 4 grandes gerações. Vamos caracterizar cada uma. A primeira geração, ela é bem personalizada, né? Então, ela é caracterizada por impressos, né? Ou escritos à mão, onde aquele material chega na casa da pessoa, como se fosse um curso por correspondência. A segunda geração, ela já não é tão personalizada e ela ocorre por meio de vídeos e aulas, né, e que usam a televisão e o rádio como suporte. Um exemplo, assim, são esses cursos abertos, onde as pessoas acompanhavam aquele curso naquele horário, né? Então, ele não é tão personalizado ainda, porque ele não delimita o público, ele não faz esse mapeamento por região e também ele tem horário fixo para ocorrer. O terceiro, que é usando essas ferramentas, e ela ainda traz a coisa da personalização. Então, a terceira geração, ela é uma mescla das duas primeiras, porque a pessoa recebe o material
em sua casa, mas a construção, e ela tem que retornar esse material, mas ela já consegue ter algumas tecnologias como o rádio e a TV ao seu dispor para a construção de conhecimento. E a quarta geração, que é a que vem com o uso da internet. E aí aqui nós mantivemos o termo do computador, porque é o que o autor usa, né? Mas na verdade hoje, além do computador, a gente já tem todos os outros dispositivos, né? O smartphone, o tablet, enfim, né? Todos esses dispositivos eletrônicos. O que caracteriza a quarta geração? A interação por meio da internet. E o que acontece com essa quarta geração? Ela tem mais flexibilidade de horários e ela consegue ser mais personalizada. Existe uma outra abordagem que o texto fala, que são os modos de interação dos desenhos, na construção dos desenhos pedagógicos dos cursos. Então, esse modo é caracterizado por 3 grandes grupos: estrela, círculo e rede. Modo estrela. Nesse modo, a relação ocorre de forma entre a fonte, né, e um receptor isolado. Lembra lá do modo carta? Né? Alguém produz, alguém que detém o saber, e nesse círculo aqui, ó, alguém que detém o saber produz e distribui. Então, não é muito interativo. O modo círculo, ele ocorre com o avanço dos programas educacionais pré-gravados, né, por emissoras educativas. Então, um faz e distribui para muitos, que necessariamente ele não sabe quem são esses muitos, ele não sabe quem vai ligar a TV, é diferente da carta, que ele vai encaminhar a carta para aquele endereço. A televisão é um pouco diferenciada. Então, ele também tem um tempo e horário para acontecer. E esse quarto modo, que é o modo rede, que é o modo que nós compreendemos que seja o mais adequado, que é rede não só porque usa a rede da internet, a rede de computador, muitas pessoas fazem essa confusão, né? Mas esse terceiro modo de interação, ele ocorre por conta da fonte e dos emissores, né? Ela é mais complexa e ocorre um intercâmbio de papéis, ou seja, o professor e quem faz o curso não é mais o único produtor do conhecimento. O que ocorre? Nós aprendemos com os pares, nós temos um contorno do que o currículo nos demanda, mas todos produzem e são corresponsáveis pela aprendizagem. É por isso que a gente fala em rede, porque cria essa rede, né? Essa rede pedagógica. A comunicação por meio de tecnologias da informação e comunicação, ela ocorre por meio de 2 mediações básicas, né? A comunicação tecnológica e a humana. Nós precisamos da tecnologia e também precisamos das pessoas. Então, né, as mediações básicas são essas. A tecnologia, ela não vai substituir o professor. O que nós sabemos é que o professor do século XXI, ele precisa saber avaliar, né, e utilizar as tecnologias. Então, ele não tem que proibir, ele tem que saber usar isso a favor dele. Construir conhecimentos por meio de tecnologias da informação e comunicação, né? Porque não adianta a gente só usar. Se a gente pensa na nossa prática como professores, nós estamos aqui para ensinar os alunos. Então, vamos pensar como construir conhecimento utilizando as tecnologias. E aí, na sequência, eu trago este texto, que foi o texto base para aquela avaliação que vocês fizeram, que, aliás, foi um trabalho muito bom que o grupo desenvolveu, assim, os retornos das avaliações, as fichas que vocês fizeram, foram muito completas e nós realmente ficamos bem felizes com o resultado. Esse texto, ele é um estudo de caso, né, e ele traz a questão, né, como é que nós vamos usar os jogos digitais e as ferramentas para desenvolver habilidades e competências nas crianças, né. Então,
como o foco dele é a educação infantil, eu mantive isso no texto quando eu fui retirar os fragmentos. Mas compreendo que isto também se estende aos demais níveis, modalidades e faixas etárias. As ferramentas digitais, né, na educação, no geral, né, elas oferecem uma contribuição importante para o desenvolvimento cognitivo, uma vez que dão acesso a mais informações, né? Então, hoje a gente consegue ver, visualizar, usar ferramentas que nem o Google Maps, né? Estar em lugares, verificar imagens, isso é muito rico, né? E a possibilidade de interação com o objeto do estudo do conhecimento, né? Então, esse nos permite, se a gente consegue utilizar, aí já é uma outra história. A utilização da informática na educação, o objetivo é potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Assim, os educadores devem utilizar os recursos com o objetivo didático, né? Sendo exploradas as potencialidades dos mesmos através de atividades específicas para cada fase de aprendizagem, possibilitando aos educandos fazer novas descobertas. Foi isso que a gente fez, né, com vocês. A gente chamou vocês para que vocês pudessem avaliar se aquela ferramenta era adequada àquela faixa etária, se aquela ferramenta já trazia a informação para que grupo que era e tudo mais, né? Porque não adianta eu pegar uma ferramenta que não está adequada à faixa etária e ao meu grupo. Não basta, então, o uso da ferramenta, né, para aprendizagem. O que nós temos que fazer é o uso adequado desta tecnologia e sempre considerando a faixa etária e os níveis de desenvolvimento cognitivo do nosso aluno. Interagir com um jogo educacional, né, pode nos levar, né, leva o nosso aluno a desenvolver todas essas competências aqui. Lembram que nós usamos elas lá na nossa tabelinha, né, a destreza motora, coordenação motora ampla e fina, todas essas potencialidades, né, habilidades e competências que pode desenvolver no sujeito. Às vezes um jogo não dá conta sozinho, então eu preciso usar mais um, mas a gente tem que sempre saber para que eu vou usar essa ferramenta. Os jogos individuais ou coletivos, né, eles podem ser jogos livres ou com regras, enfim, né, eles têm que ajudar o aluno a conseguir